Olá, pessoal. Meu nome é Nick e tenho 20 anos. Meu pai se casou pela segunda vez há 2 anos e, desde então, é a pessoa mais ciumenta do mundo. É melhor retroceder um pouco na história. Minha mãe biológica deixou meu pai e eu há 5 anos por um novo namorado. Talvez meu pai tenha deixado de confiar nas mulheres depois disso. Ele tinha 52 anos e sua nova esposa, Daphne, apenas 35. É compreensível que ela seja uma mulher jovem e bonita, mas ele ficava com ciúmes dela por nada. Mesmo no casamento, para o qual apenas os amigos mais próximos foram convidados, ele conseguiu brigar com um deles, porque ele supostamente encarou a Daphne por muito tempo. Esse é meu pai. Logo, eu e a Daphne nos demos bem. Apesar da diferença de idade, gostamos das mesmas músicas, filmes e programas de TV. Você sabe, nós fechamos 100% em tudo, então, depois de alguns meses, nos tornamos melhores amigos. Claro, quando o meu pai a torturou com suas porções regulares de ciúmes, ela me procurou para ajudá-la. Uma noite, ela veio falar comigo chorando e disse que meu pai gritou com ela por ir à academia com calças justas demais. É claro que, como qualquer amigo de verdade, eu coloquei meu braço em volta dela e comecei a consolá-la. Mas é claro, meu pai entrou no meu quarto neste exato momento. Eu nunca pensei que ele ficaria com ciúmes de sua mulher por minha causa, mas foi o que aconteceu. Antes que eu percebesse, estávamos gritando um com o outro. Parece absurdo, mas eu estava lhe dizendo que não havia nada entre mim e a Daphne e que nunca poderia haver nada. Para encurtar a história, brigamos por um tempo e fomos para nossos quartos até a manhã seguinte. Mas há uma qualidade pela qual você tem que dar crédito ao meu pai. Ele sabe como admitir seus erros e se desculpar por eles. Então, na manhã seguinte, ele se desculpou por tudo e ficamos de bem novamente. Quando eu tinha 17 anos, me interessei muito por aprender a tocar guitarra e, aos 19, comecei a me apresentar no bar do pai de um amigo. Certo dia, eu estava planejando outra apresentação e convidei o papai e a Daphne para assistir. A Daphne gostou muito da ideia, mas meu pai se recusou a ir por causa do trabalho. No entanto, ele ainda se sentia culpado por ter gritado conosco recentemente. Então, não teve nenhum problema em deixar a Daphne ir sozinha comigo. Era o dia da minha apresentação e a Daphne e eu fomos para o bar. Naquele dia, havia muito mais pessoas no bar do que o normal, e isso me deixou muito feliz. O único problema foi que, quando comecei a conectar a guitarra, algo aconteceu e começou a chiar muito. Minha apresentação foi atrasada por várias horas, pois eu estava esperando o pai do meu amigo trazer novos equipamentos. A Daphne e eu poderíamos ter ido para casa mais cedo, mas várias pessoas vieram para me ouvir. E o pessoal até concordou em esperar algumas horas enquanto os problemas técnicos estavam sendo resolvidos. Então, teria sido errado eu ir embora. A apresentação foi um grande sucesso, mas no final acabamos chegando em casa depois da meia-noite, apesar de termos dito ao meu pai que estaríamos em casa às 10. Foi uma batalha dos titãs. Agora eu estou brincando, mas naquela hora não foi nada engraçado. O papai não era ele mesmo. Não sei porquê, mas ele não acreditava no motivo para estarmos atrasados. Tipo, você nunca teve nenhum problema técnico antes e agora de repente algo dá errado? Sim, pai, às vezes acontece. Discutimos por um longo tempo, mas em algum momento fiquei irritado com a falta de autocontrole dele. Com o passar do tempo, também perdi a paciência e comecei a responder. Provavelmente não deveria ter feito isso, mas... Em um determinado momento, meu pai chegou no limite e me expulsou de casa. Pense bem, tudo isso aconteceu por nada. Eu estava com muita raiva dele, então rapidamente arrumei minhas coisas e fiz o que ele disse. Não sei o que aconteceu depois, mas senti pena da Daphne. E felizmente eu tinha um lugar para dormir. Por acaso era no mesmo bar, do pai do meu amigo. Vou lhe dizer uma coisa, só de sentir o cheiro de bebida, você adormece rapidinho. De qualquer forma, no dia seguinte, a Daphne me ajudou muito. Ela transferiu escondido algum dinheiro para o meu cartão para que eu pudesse alugar um apartamento e conseguisse um pouco de comida. Fui para um albergue e pensei em arrumar um emprego por uma semana, porque o que tinha não duraria mais uma semana. Mas, cerca de uma semana depois, meu pai, ciumento, decidiu ter pena de mim. Ele me ligou e me pediu para voltar para casa. Eu não tinha muita escolha, então aceitei a oferta. Ele pediu desculpas, como sempre, e prometeu mais uma vez que isso nunca mais aconteceria. Mas eu duvidava seriamente disso. Para ser sincero, se eu estivesse em um emprego estável naquela hora, não teria retornado. E então, eu tive que aturar essa situação. Mas felizmente, essa trégua durou bastante tempo. Porque toda a nossa família tinha notícias muito boas.
A Daphne estava grávida. O papai literalmente carregava a Daphne nos braços. Ela estava tão feliz e eu fiquei feliz por ter um irmão ou irmã em breve. A gravidez passou muito rápido. O bebê nasceu e era um menino. Eles deram o nome de Kyle. Embora eu fosse mais como um tio para ele, eu estava tão feliz que me senti como uma criança novamente. Nos primeiros meses, nós, como família, estávamos encantados com o nosso recém-nascido. Mas só nos primeiros 2 meses. Quando o Kyle completou 3 meses, meu pai ficou louco de novo. Um dia, do nada, ele apontou para mim e para Daphne, dizendo que o Kyle parecia mais comigo do que com ele, e exigia seriamente uma explicação. Eu não sei você, mas naquele momento minha paciência se esgotou. Decidi sair de casa, para não piorar a situação e parar de ouvir esse velho louco paranoico. Graças a Deus, eu já tinha um emprego a essa altura. Eu fui para um apartamento alugado e minha alma ficou em paz. Eu pensei que levaria algumas semanas para o meu pai se acalmar novamente, para que eu pudesse ver o Kyle sem problemas e depois voltar para o meu apartamento para evitar situações perigosas. Mas uma semana depois, a Daphne me ligou e começou a me contar coisas horríveis. Aconteceu que, assim que me mudei, o papai ficou paranoico. Ele decidiu que, como eu fugi após o interrogatório, a Daphne e eu definitivamente estávamos escondendo algo. Ele começou a exigir um teste de paternidade. Pessoal, um hospital psiquiátrico era o mínimo que meu pai precisava. Eu vivi em paz por uma semana inteira, mas, enquanto isso, meu pai aterrorizou a Daphne com este teste de paternidade estúpido. No final da conversa, ela me pediu para deixar que ela e o Kyle ficassem comigo até meu pai se acalmar novamente. Fiquei surpreso com a paciência da Daphne, porque ela deu chances ao meu pai repetidas vezes, vendo os episódios dele como algo temporário. De qualquer forma, concordei em deixá-los ficar na minha casa. Eu dei o endereço e um dia, enquanto o papai estava no trabalho, ela e o Kyle foram morar comigo. Naquela noite, meu pai me ligou e começou a me perguntar furiosamente onde a Daphne e o Kyle estavam. E eu disse a ele para esfriar a cabeça e desliguei. Ele não sabia exatamente onde era o meu AP, então ele simplesmente não podia vir à minha casa. Ele ligou para a Daphne e para mim a noite toda, mas não atendemos o telefone até o dia seguinte. Quando ele ligou novamente na manhã seguinte, pensei que ele finalmente tivesse recuperado a razão. Ele pediu desculpas a todos à sua maneira e prometeu deixar de ser paranoico, parar de gritar e desistir de pedir testes de paternidade. Eu posso ser ingênuo, mas mais uma vez acreditei nele e lhe dei o endereço onde ele poderia buscar a sua esposa e seu filho. Mas quando ele chegou, ele fez um show e tanto. Acontece que ele mentiu para nós, e desta vez a paranoia estava muito mais profunda na sua cabeça do que pensávamos. O fato de a Daphne e o Kyle terem vindo para minha casa parecia mais uma prova de que eu era o pai da criança. Ele ficou tão furioso que até tentou me acertar, seu próprio filho, com um soco. Ele ainda exigia um teste de paternidade e a Daphne, é claro, recusou. O que estava acontecendo com ele já parecia esquizofrenia. Então, de repente, tive uma ideia. Eu me ofereci para fazer esse maldito teste, mas com uma condição. Se isso revelasse que ele era o pai do Kyle e ele continuasse com sua raiva ciumenta, a Daphne o deixaria imediatamente. A Daphne ainda não queria fazer o teste, mas todos acabaram concordando com a minha ideia. Fizemos o teste no mesmo dia, mas levou mais 2 dias para processá-lo. Chegamos juntos à clínica no dia marcado. Para ser sincero, os resultados dos testes me chocaram. O médico disse que o meu pai não era o pai do Kyle. Mas tão logo ele estivesse prestes a se agarrar em mim, o médico disse que nem ele, nem seus parentes mais próximos poderiam ser o pai dessa criança. Com base nos resultados do teste, se descobriu que o papai estava certo em suspeitar da Daphne esse tempo todo. Ele estava errado sobre a pessoa com quem ela o estava traindo. Eu não podia acreditar que ela poderia trair meu pai assim. Então minha atitude positiva em relação a ela desapareceu rapidamente. Ela queria nos explicar algo, mas o que havia para explicar? Tudo estava claro. O papai queria provar que a Daphne o traía, mas quando ele provou, também não ficou feliz. No dia seguinte, ele pediu o divórcio. Ela levou as coisas dela e nós não a vimos por muito tempo. Após essa situação, voltei a morar com meu pai, porque ele começou a abusar do álcool e precisava da minha ajuda. Levou 4 meses até que a Daphne voltasse a entrar nas nossas vidas pela última vez. Ela mudou tanto que nem a reconhecemos no começo. Ela disse que tudo havia dado errado na sua vida e pediu que tivéssemos misericórdia e a aceitássemos de volta. Mas não tínhamos mais simpatia por ela. Eu ofereci minha ajuda com apenas uma coisa. Eu queria tirar o Kyle dela. Eu realmente queria cuidar dele.
E ele não tinha culpa pelas ações da mãe dele. Ela concordou no final, pois para ela, o Kyle era claramente um problema. Ganhamos a guarda dele e nós três começamos a viver juntos. É incrível que eu tenha tido essa ideia, pois ter ficado com ele salvou dois homens ao mesmo tempo. Meu pai parou de beber por causa disso, e agora estamos mais próximos do que nunca. E juntos estamos criando o Kyle.